Boa noite. A intuição, ela sempre foi aquilo que um mistério, né? E que fascinou muitos cientistas, filósofos, teólogos, desde os tempos de Descartes, né? E afirmou que as intuições, né, elas claras e distintas, são a base do conhecimento verdadeiro. Até os estudos modernos da neurociência, como os conduzidos por Antônio Damasio, que demonstraram como emoções e intuições guiam as nossas decisões. E esse tema nos convida a refletir, né, sobre o poder do nosso inconsciente. Einstein já falava, por exemplo, que a intuição era um presente sagrado. Já Jung via como uma das funções mais poderosas da psique humana, né? E é por isso que hoje nós estamos aqui para falar sobre ela, sobre a intuição, e recebendo a querida doutora Nilvane Mantei, que é uma estudiosa e pesquisadora da intuição. Boa noite, Nilvane. Boa noite, Val. Que alegria estar com você novamente. Nossa, a alegria é toda minha, né? E para falar desse tema, que é um tema que muitas vezes as pessoas confundem muito, né, Nilvane? Que é a intuição, porque muitas pessoas acreditam que é uma fantasia, que é uma imaginação, e na verdade, né, não é, né? Então, assim, a minha primeira pergunta para você, né? A primeira pergunta, o que a ciência diz sobre a intuição? Existe uma base científica sólida que explique a intuição? Existe, com certeza, Val. Muito obrigada por estar aqui. Eu já estive no primeiro programa, a gente Nossa, já falou sobre o processo intuitivo, já no primeiro programa. Então, a intuição é um tema que me interessa há pelo menos 3 anos. E há 3 anos eu estudo de forma muito aprofundada o processo intuitivo. Tanto que, além de estudar o processo intuitivo, também desenvolvi, né, a Val sabe, desenvolvi um protocolo, um método para acessar a intuição de forma deliberada mesmo, para tomada de decisões. E dentro desse protocolo eu utilizei realmente muitos estudos científicos. Então, quem é meu aluno, né, quem é aluno da Jornada da Intuição, tem acesso aos livros, aos artigos, todos que eu li, para poder estruturar esse protocolo. O que acontece? A intuição é, sim, também da vertente científica, então ela vem de uma linha científica. Há estudos que explicam o processo intuitivo, como principalmente a minha linha de pesquisa é com empreendedores, então como os empreendedores usam a intuição na tomada de decisões, e a gente já sabe, dentro do empreendedorismo, que vem dos estudos da administração, que é a minha linha de pesquisa no pós-doutorado, então que os empreendedores que têm melhor resultado financeiro e satisfação com os negócios são aqueles que usam a intuição para a tomada de decisões. Então essa é a linha de pesquisa científica que eu estudo, e eu pego a base de pesquisa de Jung, que é a linha psicanalítica. E aqui até eu quero fazer um parênteses, né? A neurociência, ela estuda a parte, como eu vou dizer, do hardware, né? Da parte física. Então, as funções cerebrais, como elas são ativadas mediante o processo decisório, e aí entra também o processo intuitivo. Essa é a linha da neurociência, mas a minha linha de pesquisa vem da psicanálise, principalmente, como eu falei, com relação a Jung, e eu estudo, o estudo do software, digamos assim, do programa que está rodando dentro do hardware, né? Então, do programa que roda dentro da mente. Dentro do cérebro. A mente, que é o programa, o software, que roda dentro do cérebro, que é a parte física. Mas, olha que interessante, Val, nós já sabemos que pelo menos 5 regiões cerebrais, e aqui eu vou falar da parte da região, vou falar mesmo do hardware, né? Então, 5 regiões cerebrais são ativadas quando nós recebemos uma informação intuitiva. E aqui são principalmente o córtex pré-frontal, que é o córtex do sistema cognitivo, da tomada de decisão racional. Aí entra também a parte da amígdala. A amígdala tem relação com as emoções. Tem a parte do hipocampo, que é aquela análise com relação a aprendizados que você já teve, tem relação com a memória. O córtex parietal, que é a parte sensorial.
Então, essas regiões cerebrais, elas são ativadas quando nós recebemos uma informação por intermédio da intuição. Isso já é também comprovado cientificamente. Gente, é uma máquina, né? Meu Deus, é uma máquina. Eu tô aqui de boca aberta, né? Porque eu adoro, né, ouvir. Faço parte, sou aluna dela também, viu, gente? Também sou aluna da Nilvane, mas assim, eu acho isso magnífico, né? Como nós somos tão perfeitos e como a gente deixa essa perfeição de lado o tempo inteiro. Se você for prestar atenção, a gente não dá nem mínima importância muitas vezes para a nossa perfeição. E é uma coisa incrível. Perfeitos, complexos e simples ao mesmo tempo. Exatamente. A ponto de Descartes já perceber que o processo intuitivo é fundamental para o ser humano. Então Descartes já falava, Descartes já falava. Einstein, aliás, quem entende um pouco mais, quem acompanhou, leu, ou viu um pouco mais sobre o processo de geração de conhecimento que Einstein criou, desenvolveu com todas as teorias, não só que ele ganhou o prêmio Nobel, mas várias outras teorias que ele gerou, sabe que foi um processo totalmente intuitivo, né? Totalmente diferente, é por isso que ele atribui muita importância para essa forma de acessar o conhecimento, que eu falo que a intuição, ela é uma forma de acessar um conhecimento que está no âmbito do inconsciente, tanto individual quanto no âmbito do inconsciente coletivo, e aí vem os estudos de Jung, que falam muito sobre a questão do inconsciente coletivo, aquele registro que está na memória inconsciente que você acessa automaticamente, né? Então, essa informação, e Einstein sabia fazer isso com uma destreza muito grande. Então, quem sabe que ele foi, por exemplo, gênio, mas assim, gênio só que foi desacreditado nas séries iniciais, né? A mãe dele que foi atrás de ajudar e desenvolver ele com relação à leitura e vários aspectos assim. Como existem muitas crianças ainda hoje que passam pela mesma coisa, né? Isso, passam pela mesma coisa. E a intuição, ela é um conhecimento que a gente acessa de forma muito mais sensorial. Muito mais sensorial que lógica, apesar de ter um cunho lógico. Tem sim uma parte lógica de raciocínio, só que esse raciocínio ele acontece no âmbito do inconsciente. Não é algo que você pensa, né, um passo a passo. Como eu vou, nós estávamos falando, né, como é que eu vou sair daqui e ir até o Balneário Shopping, que é próximo, aqui onde nós estamos gravando, e você pensa no passo a passo. A intuição, ela não é assim. Ela é muito mais direta, é um caminho mais direto. Então, você não tem esse passo a passo lógico, racional, e você não fica ali pensando em como fazer. Simplesmente a informação, ela vem para você por uma forma sensorial, né? Sinestésica, às vezes, muitas vezes, ou como uma voz, enfim. É muito interessante, é um processo bem diferente de acessar o conhecimento. Olha, gente, só vou fazer um parênteses aí, porque a gente já falou de Descartes 2 vezes, e Descartes é um filósofo, matemático francês, né, conhecido como o pai da filosofia moderna, não é isso? Só para deixar esse parênteses, porque às vezes as pessoas estão ouvindo e não entendem muito o que é, só para, né, dar esse parênteses. A intuição, então, é um processo instintivo. Existe alguma lógica? Ele é instintivo, sim, a gente pode dizer que ele é instintivo, mas há sim uma lógica. Hoje nós já sabemos que uma característica para você acessar um conhecimento de forma intuitiva é você ter decidido sobre algo. E aqui a gente já pode abranger um pouquinho mais o nosso tema, até para a questão da fé, né? Como nós estávamos falando no início. Isso. Essa relação entre a fé e a intuição. A gente sabe que fé, podemos dizer que a fé ela pode se manifestar em vários aspectos. A gente pode ter fé em uma crença, uma questão religiosa, espiritual. Nós podemos ter fé que algo vai se manifestar na nossa vida. Nós podemos ter fé num potencial nosso de alcançar um objetivo, enfim. Então, aqui que a gente vai juntar a questão da fé com a intuição. Por quê? Porque eu acesso um conhecimento de forma intuitiva tão mais fortemente, assim, a possibilidade é muito maior quanto maior a fé que eu tenho, ou a decisão que eu já tomei sobre algo, ou a visão que eu tenho sobre um aspecto. Por exemplo, tenho um objetivo para atingir, quero muito algo.
deixa eu dar um exemplo, terminar, conhecer alguém, conhecer um país, alcançar um objetivo, eu tenho muito essa vontade. E eu decidi que eu vou alcançar isso, eu tenho fé que isso vai se manifestar na minha vida. A intuição, ela vem muito mais facilmente, quando a gente decide. Ela pode acontecer, sim, de forma não intencional. Por exemplo, você sentir que não deve ir por determinado caminho, não deve ir a determinado local, você pode sentir isso, vir essa resposta inconsciente. Mas quando você tem clareza do que quer, do objetivo que você quer atingir, você informa isso para o seu inconsciente, né? Que eu digo assim, que você informa isso com muita força, com muita clareza, a intuição se manifesta muito mais facilmente. E de forma muito recorrente também. Então tem como a gente trabalhar a intuição, trabalhar para melhorar a intuição. Para melhorar, tem como aprimorar, tem como usar para qualquer coisa. Hoje eu até estava comentando, né, Val, minha vida ela é muito intuitiva, meu dia a dia é muito mesmo, das decisões que eu não tomo decisões de forma racional praticamente, não que não faça uma análise, eu faço sim uma análise lógica, a gente não está desconectado disso, mas o meu dia a dia é intuitivo, eu entro realmente num fluxo assim, de trabalho, de tomada de decisões, enfim, são muito, muito, muito intuitivas. Eu já sigo esse caminho e eu me sinto muito confortável. Eu abri mão já do controle. Porque quando você vive uma vida intuitiva, muito mais prezando por se ouvir mesmo, porque a intuição é ouvir a si mesmo. Né? Você abre mão de controlar pessoas, você precisa abrir mão de controlar pessoas, situações, coisas, né? Você sabe que você vai sim atingir um objetivo, mas você não fica mais atrelando a sua vida àquele objetivo específico, você já vive o dia de hoje, você sabe que o mais importante é o teu processo, é o dia de hoje, não o objetivo lá no final. Né? É cada dia que você vive que é importante para você. Vivenciar o processo. É vivenciar o processo mesmo, é vivenciar aquele processo. E aqui é muito interessante, porque eu estava conversando isso com uma colega, que ela também é minha mentorada da jornada, e nós duas cursamos o doutorado, ela até terminou antes do que eu. E eu falei para ela, olha só, Elaine, o processo é muito mais interessante, muito mais aprendizado acontece do que propriamente no objetivo. Porque quando a gente começa um processo de doutorado, que são 4 anos de estudo, muito, muito aprofundado. E que muito estudo, diga-se de passagem, gente, não é brincadeira. Eu estava olhando essa semana, eu li mais de 5.000 páginas, porque eu imprimia minhas apostilas, então em 4 anos eu li muito mais de 5.000 páginas de estudos científicos, enfim. Quando você começa, você está focada no diploma, você está focada no final, você está focada em terminar, em concluir a tese. Só que conforme você vai decorrendo esse processo, você vê o quanto você aprende nas leituras dos artigos, nos relacionamentos que você cria, nas relações, nas pessoas que você encontra, nos eventos que participa, enfim. Aquilo é muito mais interessante porque depois a gente pega o diploma, tanto que eu até esqueci de buscar meu diploma, Val. Do primeiro, né? Do doutorado. Do primeiro, né? Meu diploma foi expedido e eu não fui na universidade buscar, eu só busquei porque eu fui fazer o pós-doutorado e eu precisei apresentar meu diploma do doutorado para ingressar no pós-doutorado, porque senão o diploma, enfim, o objetivo final foi interessante, óbvio, mas não era o diploma. Era aquele processo todo, aqueles 4 anos, aquele aprendizado, aquele conhecimento, né? Isso o conhecimento, é melhorar, é você se expandir. Você sabe que não é a primeira pessoa que me fala isso, engraçado, né? E tem muito disso mesmo, essa etapa, né? Esse caminho para se chegar lá, ele é tão enriquecedor. Exatamente. Que ele já nos satisfaz. Já satisfaz. E no final tu vai ver que, poxa, vai chegar lá, no final tu vai ver que, mas o caminho foi muito mais interessante. É bem isso. É igual você quer comprar um carro, você idealiza aquele, eu quero um carro assim, uma casa, enfim. Depois você já está morando na casa e você, às vezes nem, né, não, poxa, mas ok, tô aqui, mas... o mais interessante foi a construção, foi idealizar, foi sonhar, foi trabalhar, foi buscar, né? Se tornar a pessoa que te trouxe aquele lugar, isso foi mais interessante. E hoje eu vivo a intuição, viver de forma muito mais intuitiva nesse estado de flow, que eu falo de presença plena, é seguir assim, é aproveitar o dia de hoje. O dia de hoje, o que eu aprendi no dia de hoje, o que foi interessante hoje? Eu tenho um objetivo no final para 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos,
obviamente, assim, mas hoje que foi o dia mais importante da minha vida, enfim. É isso mesmo. E não é só, né? Porque às vezes a gente fala assim, vamos viver o hoje, vivenciar o agora, né? E as pessoas falam muito isso, principalmente nas redes sociais, sem entender o que elas estão falando, na verdade, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quais são os sinais fisiológicos ou cerebrais que indicam que nós estamos usando a nossa intuição? Para a gente poder ter certeza que realmente aquilo é a nossa intuição. Muito interessante. A intuição se manifesta, sim, de forma física no nosso organismo. Aqui tem um aspecto muito importante que eu sempre explico, que quando você toma uma decisão de usar a sua intuição para tomar uma decisão, e aí tem todo um protocolo, né, que a Val conhece, de jejum, de se abster de algumas coisas. Por que acontece? Você vem para esse estado de presença quando você pratica o jejum, quando você pratica a meditação, se abstém de tomar café. Quem tem o hábito, por exemplo, do cigarro, o álcool, então se abstém de algumas outras coisas que mudam a química corporal, você vem mais para esse estado de presença e você sabe quando a intuição se manifesta também fisicamente. Por exemplo, eu sinto no peito. Eu sinto se algo é interessante, né, de se fazer, se eu devo ir em tal lugar, conversar com alguma pessoa, fazer alguma coisa, tomar uma decisão, eu sinto uma alegria. Para mim, eu sinto realmente uma alegria bem no centro do peito. E se eu não devo ir em algum lugar, conversar com alguém, fazer algo, eu sinto um aperto. Então, ela é uma manifestação física, mas ela é muito peculiar. Porque já houve um empreendedor que me falou assim, olha, quando o meu bigode sua, eu sei que aquela decisão que eu tomei naquele momento é adequada, é intuitiva, é uma decisão intuitiva e é adequada. Então as pessoas têm formas diferentes de manifestar no físico. Só que se você tiver, por exemplo, o dia inteiro tomando café, o café ele altera totalmente a cafeína, né? Não é o café propriamente, mas a cafeína, que é um componente do café, ela vai alterar a sua química corporal. Então você não vai saber se aquela resposta foi uma resposta intuitiva, no meu caso, ou se foi um sintoma de, quem sabe, até uma ansiedade em virtude do café. O álcool também faz isso? O álcool também. Algum outro tipo de droga também? Drogas lícitas. Então faz com que você perca esse poder de intuir. Isso. Pode dificultar um pouquinho, né? Pode dificultar um pouquinho. Mas tem uma outra característica da intuição também, Val, que é estar relaxado. Um estado de relaxamento também favorece o processo intuitivo. Por isso que eu falo sobre a importância do bem-estar, né? Busca o seu bem-estar. Se o seu corpo te falou, ligou aquele alerta vermelho, olha, você precisa descansar um pouco, descansa, pare, descanse, respire, durma, não tome decisões, não, mas eu preciso tomar essa decisão agora, nesse momento, dessa forma. Não precisa, relaxa. O bem-estar, ele também é uma porta de entrada para o processo intuitivo. Bem-estar físico, fazer atividade física é fundamental. O bem-estar mental, se abster de notícias, conversas, pessoas específicas. Se você encontra uma determinada pessoa e não fica bem, né? Essa pessoa vem e, enfim, descarrega alguma situação que você não consegue ajudar, auxiliar, enfim. E o bem-estar emocional também, né? Fazer a gestão das emoções, enfim. Isso tudo contribui para o processo intuitivo. Gente, é tanta coisa, né? Tanta coisa. E você vai falando, meu Deus, os meus filminhos são... E eu vou tentando lembrar, imaginar de situações e é verdade mesmo. Sim. Então, o cérebro humano, ele possui, né, áreas específicas que vão facilitar tudo isso. Tem formas de facilitar. Muitas formas de facilitar. O próprio estado meditativo, né? A tomada de decisão. Então, decidir... eu quero tal coisa. Eu quero, por exemplo, na época que eu cursei o doutorado, vou voltar agora para o doutorado para a gente tornar mais palpável, né, esse processo. Eu já tinha 3 filhos, assim, inclusive meu pequeno, quando a primeira semana que eu passei no processo, que veio o resultado do processo do doutorado que eu havia passado, eu descobri que eu estava grávida. Do terceiro filho. Então, 3 filhos. Eu sabia que eu ainda teria 4 anos. Ele teria 4 anos quando eu ia estar encerrando o processo.
E aí, naquele momento, eu pensei, não, eu vou fazer e eu vou conseguir e vou terminar no prazo, e realmente foi o que aconteceu, eu realmente decidi. Então, essa tomada de decisão muito forte que você tem, você não fica ali em cima do muro, eu tenho um plano B, se não der, eu vou fazer tal coisa. A intuição não vai se manifestar, porque você não decidiu, né? Então, a indiferente, ela vai se manifestar com muita força naquilo que você decidir fazer. Não, eu quero isso, vai ser assim na minha vida. E aí sim você vai vindo os caminhos vão se abrindo, né, para você, as oportunidades, as pessoas. A intuição, ela tem uma relação muito forte com as sincronicidades. Então eu decidi que eu quero fazer alguma coisa. Vai vir pessoas falar sobre aquilo para você, você vai conhecer outras sem ter que fazer muito esforço. As sincronicidades, elas também trabalham. Tem um livro de Jung, inclusive, que fala somente sobre sincronicidades. É um livro inteirinho que ele explica só sobre as manifestações das sincronicidades, junto com o processo intuitivo. Para quem não sabe o que é sincronicidade, o que significa, Nilvânia? Sincronicidade são todas as situações que te mostram que determinada decisão você tomou de forma correta. Então, por exemplo, você decide abrir um negócio, de um salão de beleza. 2, 3 dias depois, alguém vem lhe pedir. Você não conhece alguém que tem um salão aqui perto? Então, um exemplo bem prático. Isso é uma sincronicidade. As coisas, elas começam a acontecer dentro daquela decisão que você tomou. As pessoas vêm falar, se favorece algo para ti. Então, isso é uma sincronicidade. Uma curiosidade agora, tem diferença, né, da intuição, né, do homem para a mulher, da maneira que se manifesta a intuição, de como acontece essa intuição, né? Tem alguma relação hormonal também sobre isso? Olha que interessante, Val. Homens e mulheres, eles têm a habilidade de serem intuitivos praticamente à mesma medida, digamos assim. A questão é que o homem, ele tende a ser mais racional mesmo. E a pensar as coisas de forma mais compartimentada. Essa visão mais racional, compartimentada. É uma tendência do homem, uma perspectiva do homem. E a mulher, ela é muito mais emocional, muito mais sinestésica, ela tem muito mais atenção com relação, principalmente em decorrência da maternidade. Então a gente tem a tendência a acreditar que as mulheres são mais intuitivas, até porque elas, quando estão cuidando do filho, por exemplo, elas tomam decisões muito mais intuitivas. Você a maternidade favorece, né? E todo um histórico também da evolução do ser humano favorece que a mulher seja mais intuitiva e leve muito mais intuição a sério. Mas eu já ouvi muitos homens falar que são intuitivos, que tomam decisões intuitivas, tomam as decisões, depois eles buscam números para tornar plausível, para apresentar para a equipe a decisão, para não dizer, foi intuitiva, eu senti que deveria ser assim. Para eles não dizerem isso, porque eles não se sentem à vontade de falar isso, eles buscam números para justificar uma análise, eles buscam análise racional depois de terem tomado a decisão de fazer de forma intuitiva. Então, homens e mulheres intuem, sim, a mesma forma, alguns podem até dar mais espaço para isso se manifestar. Nós estamos falando, né, Val, que tem uma linha que vem da intuição, que também está relacionada à questão da espiritualidade e até do espiritismo. Então, os médiuns, obrigatoriamente, digamos assim, eles têm que desenvolver essa capacidade, essa sensibilidade ao processo intuitivo. Então, pode ser que eles já tenham mais desenvolvido, por isso que eles são médiuns. Isso eu já não sei explicar, essa relação eu não sei fazer, porque eu estudo de forma científica. Então, por eles serem mais intuitivos, eles têm esse acesso à informação, eles né, mas o médium, ele tem que realmente usar muito mais isso para poder acessar as informações. Daí vem a pergunta, né, como é que a pessoa sabe interpretar aquilo que ela está sentindo, né? E daí isso já é uma maneira diferente, né, porque muitas você falou aí de médium, tudo, eu já lembrei que a gente vê muito nas redes sociais, né, as pessoas, eu sonhei, eu recebi uma mensagem. Mas como que você vai interpretar um sonho, né? Daí depende muito também do que você tem de conhecimento, não é isso? Sim, muito interessante. Então, assim, olha, Val,
Não tenho como falar do processo mediúnico, porque eu realmente não... Certo. Não faz parte da sua mas pesquisa. Mas especificamente do processo do sonho. Inclusive, eu tenho um curso que ensina só como você identificar o seu sonho e como você usar o sonho para tomar decisão. Tem estudos científicos muito fortes nessa linha do sono. Que interessante. As pessoas acham que não, é estudo científico. E eu fico louca com isso, porque é o que faz parte da nossa vida. Olha, gente, todo interessante. mundo sonha, né? Nós dormimos todas as noites. Todo mundo sonha, mesmo quem acha que não sonha ou quem não lembra, todo mundo sonha. O sonho é vital para a vida humana. Né? Se nós não sonhássemos, nós morreríamos. Porque acontece? O sonho, ele reseta o inconsciente. Gente, que interessante. Ele reseta. Sabe aquele dia que você teve super atribulado? É aquele dia que você vai tender a ter um pesadelo ou um sonho sem pé nem cabeça. Aqueles sonhos que a gente não entende. Os sonhos malucos. Os sonhos malucos. Para que servem? Eles são fundamentais. Eles são para limpar o seu inconsciente, para organizar as coisas dentro da sua mente. Eles servem para isso. E 90% dos nossos sonhos são esses sonhos que servem para limpar o nosso inconsciente, para resetar. Aí, os outros 10%. 8% são os sonhos lúcidos. O que são os sonhos lúcidos? São aqueles que vêm nos trazer uma resposta. Se você está, às vezes, procurando um caminho, um direcionamento, quer resolver uma questão, 8% dos seus sonhos são lúcidos e você pode, inclusive, direcionar eles. Você pode, antes de dormir, fazer uma pergunta, né? Como eu resolvo tal questão? E ficar, só que aí tem um processo de relaxamento, enfim. Dormir 5 horas, por que 5 horas? Porque daí você não entra no sono profundo, que é o sono REM, que você esquece do que sonhou. Em 5 horas de sono você consegue lembrar do que você sonhou, acordar e anotar o que você sonhou ou sentiu e repetir a pergunta. A tendência é que você encontre a resposta. Então, esse aí são 8% dos nossos sonhos são sonhos lúcidos. E 2% são os sonhos premonitórios. Aqueles que vêm nos dizer que alguma coisa vai se manifestar na nossa vida, que vai acontecer. Né? Então, só que mesmo assim, Val, para interpretar esse sonho, ele não é literal. Eu já sonhei, por exemplo, que uma pessoa, e foi um sonho tão lúcido quanto premonitório, de certa forma, ele foi um sonho muito claro, que uma pessoa próxima a mim havia falecido. E eu acordei muito assustada. E na época eu ainda estava começando a estudar, sabe? Eu nem tinha entrado na parte dos sonhos, eu ainda estava na sincronicidade. E aí a gente pesquisa na internet, né? Sonhar com morte, daí várias coisas. Mas, gente, a morte ela representa o fim de um ciclo de vida. Não necessariamente a morte física. Exato. E 15 dias depois, essa pessoa me contou que ela estava grávida, estava gestando. Ou seja, havia encerrado um ciclo de vida dela. Ela havia encerrado um ciclo de vida, realmente. A gestação estava iniciando um novo ciclo. Então, a gente pegar o sonho e querer traduzir ele de forma literal também é muito arriscado, porque daí você começa a sugestionar o seu inconsciente e até começar a ficar ansiosa em decorrência de algum sonho que foi muito absurdo que você teve. Outra coisa, para você conseguir usar os sonhos para tomada de decisão, é muito importante ter um diário de emoções que você teve predominantes durante o dia, pegar e anotar mesmo. Olha, hoje eu passei por tal situação, fiquei cansada, triste, estive feliz, enfim, eufórica. Anotar as emoções junto com um diário de anotação dos sonhos também, para que você faça um balanço dos sonhos, né, de um período, pode ser uma semana, um mês, enfim, aí como você se sentir à vontade de fazer, mas para que você identifique qual é o perfil de sonhos que você vem tendo. Então isso é muito importante. Então aqueles sonhos que você tem, que são sem pé nem cabeça, muito doidos, assim, realmente eles servem só para isso mesmo. Só para limpar mesmo, só para limpar, dar um reset. Isso, tanto que um método de tortura, Val, olha que interessante, um método de tortura era a privação do sono. Mas não era a privação do sono porque a pessoa ela não poderia dormir para relaxar o corpo e o corpo descansar, não, é porque ela não poderia descansar a mente. A privação do sono não descansa a mente, e é isso que adoece as pessoas. A falta de descansar a mente. A mente ela precisa limpar, resetar. Tanto que às vezes você dorme com um problema que para você pareceu muito grande hoje, adormeci. Amanhã você começa, poxa, mas nem era, né? Você já está ali com uma solução,
Ou você já vê que aquilo que você criou ontem foi um exagero, hoje está muito mais tranquilo com relação a isso. Enfim, o sono é fundamental. Por isso que muito estímulo também atrapalha o sono, não é verdade? Com certeza, e induz. Ele não só atrapalha, como ele induz o seu sono. Se você, antes de dormir, realmente isso é real, assim. Se você, antes de dormir, assiste um filme violento, a tendência é que você vai levar essa violência para o seu sono. Você vai lembrar disso, você vai. E o nosso inconsciente, ele é simbólico. As palavras são importantes? De certa forma são, mas na verdade a palavra em si, a música, a música que eu falo, a frequência da música é importante. Mas a palavra em si, ela não é tão relevante quanto os símbolos. A imagem de uma guerra, por exemplo. O simbólico é muito importante, muito mais importante para o inconsciente do que a palavra em si. Então você pode até estar assistindo um filme violento e pensar, mas isso aqui não é real. Mas o teu inconsciente, ele não sabe, né? Não. Ele vai captar a imagem, aquilo ali que é simbólico, mesmo que você esteja na sua mente dizendo, no seu pensamento, que aquilo não é verdade. O seu inconsciente capta realmente o que você deixou entrar, símbolos. Tanto que muitas vezes nós acessamos símbolos que têm significados muito fortes, mesmo sem saber. Em algumas propagandas, no meio de alguns filmes. Então nós estamos vendo algo, não enxergamos um símbolo. São as mensagens subliminares. Mensagens subliminares. Mas o nosso inconsciente, ele captou aquele símbolo. Diversos clipes de música, não necessariamente é a palavra. Claro que a palavra é importante, mas não necessariamente. A palavra é muito mais importante em decorrência da emoção que ela evoca. Se você escuta uma música triste com palavras tristes, né? Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Enfim, você vai trazer aquela emoção. Então a palavra, ela é relevante para o nosso inconsciente por causa da emoção que ela evoca quando você compreende a palavra. Uma música que fala de alegria também, mas o símbolo, ele é direto no seu inconsciente. Ele vai direto. Que incrível isso, não? Muito incrível, Meu muito. Deus. E a questão dos arquétipos, por exemplo, eu entrei aqui na recepção da TV, né? Sim. Tem ali um arquétipo muito forte do leão, de poder, e ainda ele tá colorido, tá lindo, né? Lindo aquele de leão. Poder, de intensidade. Então, mesmo que eu entendo dos arquétipos, eu estudo os arquétipos, já no mínimo há 3 anos, eu já usava arquétipos antes no negócio anterior que eu tinha, usava muito arquétipo como estratégia, né, de estruturar o meu negócio, mas depois que eu fui entender mesmo o poder disso para o inconsciente, então eu entro em um ambiente, eu já faço a leitura de todos os arquétipos presentes no ambiente, mas mesmo quem não sabe, o inconsciente sabe, ele já captou. Ele capta, como é que eu posso explicar? A aura daquele ambiente, digamos assim, por intermédio dos arquétipos e das coisas que estão presentes. E ele já cria dentro da sua mente um panorama, e isso já vai te ajudar também a ter uma resposta intuitiva. Aqui eu devo ficar, não, aqui eu não devo ficar, por exemplo, né? Então, às vezes você chega num ambiente e não se sente muito confortável e tu sente que ali não é o seu ambiente. Por quê? Você já captou todos os arquétipos, as cores, todos os símbolos presentes naquele ambiente, e a sua intuição vai manifestar, olha, por esse objetivo que você tem, esse aqui não é o lugar que você deve estar. É muito interessante, muito interessante. Gente, olha, eu vou falar para vocês, isso que ela falou dos sonhos agora é muito verdadeiro e faz parte do primeiro curso que eu fiz. Eu tenho essa... No primeiro e no segundo eu aprofundo esse muito protocolo. mais. O segundo também, eu só não comecei ainda, mas já estamos lá, vamos... Em breve. Com calma, agora mantenha o bem-estar. É bem isso. Agora que eu já terminei, eu já entreguei o meu trabalho, né, de conclusão, então já está na hora de eu começar a estudar. Mas assim, e é muito interessante porque eu fiz aquele protocolo e aquele protocolo deu muito certo, tá? Com certeza. Deu muito certo e assim, é incrível, gente, é incrível. Eu achei que não fosse conseguir ficar sem o café, porque eu amo café, né? Realmente os primeiros dias foram difíceis, mas depois a gente consegue, todo mundo consegue, tá? Mas é muito interessante, muito bacana. E inclusive para quem
trabalho mesmo, para os empresários, né? Sim. Até para tomada de decisão do que eu vou fazer, contrato no contrato, expando no expando, tudo, porque você fica mais centrada, você começa a se ouvir. Exatamente. Né? E você começa a identificar também aquilo que você realmente quer acessar. Né? É interessantíssimo isso. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, muito bem observado, Val, porque a intuição, ela é usada pelos empresários justamente em momentos de incerteza. Porque se você tem um caminho que outras pessoas já percorreram, você vai buscar um mentor que vai te auxiliar, vai buscar exemplos e vai seguir o caminho. Você já tem a solução. E quando você não tem? Na minha entrevista da tese do doutorado, participou, um dos empreendedores que participou, né, vendeu a startup dele nos Estados Unidos por 100 milhões de dólares. E aí eu fui perguntar, qual foi o caminho que você seguiu? Ele falou, foi intuitivo. Agora eu posso te dizer, mas na época eu não sabia. Foi totalmente intuitivo. E olha só, tinha muita relação com o processo de autoconhecimento. Porque ele dizia assim, eu tinha o hábito de meditar. Tem outros que falam, eu tenho o hábito de orar. Então tem um processo de autoconhecimento, né? E é muito interessante esse processo na tomada de decisão, porque olha só, veja bem, hoje a gente está falando de inteligência artificial, por exemplo, agora para todas as profissões, é algo que vai impactar todas as profissões, não é só os empreendedores. A inteligência artificial, ela realmente vai ocupar postos de trabalho de muitas pessoas, de muitos profissionais, em várias áreas. Em todas? Todas as áreas. E qual é a área que vai ser mais relevante do ponto de vista profissional? Aquela que precisa da criatividade, de pensar coisas novas. Não que a inteligência artificial não tenha essa habilidade também, mas hoje o profissional que realmente consegue trabalhar de forma criativa, ele vai se destacar. E a criatividade, ela é intuitiva, totalmente intuitiva. A criatividade é um processo totalmente intuitivo. Né? Tem ferramentas também para você acessar o processo criativo, mas é um processo intuitivo. Você vai falar com profissionais criativos da área de design, arquitetura, artistas que compõem música, que pintam quadros. É um processo totalmente criativo. E é um processo de criativo e também de autoconhecimento. Então, eu vejo hoje a intuição como algo indispensável, apesar de ainda, infelizmente, ser pouco falada. Assim, todo mundo que eu converso acha interessantíssimo. Todo mundo quer saber mais. Mas levar a sério da forma como deveria, as pessoas não levam. Eu creio que não levam. Vamos falar. Como uma disciplina na faculdade, por exemplo, como algo que tem que ser ensinado para as crianças. As crianças, até os 7 anos de idade, Val, as crianças estão muito abertas ao processo intuitivo. Até os 7 anos de idade, elas estão muito abertas. É um canal direto de comunicação intuitiva. E elas estão, a mente delas está numa frequência em hertz que é praticamente num estado meditativo. Até por isso que elas aprendem muitas coisas. Depois dos 7 anos, a mente ela vai se fechando para isso, para esse processo intuitivo. Interessante isso. Isso é um estudo científico também. Tudo que eu vou falar aqui é científico. Depois, se alguém tiver alguma questão, quiser saber mais, pode me chamar que eu passo os estudos para vocês analisar. Depois, a mente ela vai se fechando e tornando mais racional. Ela vai mudando. Então, imagina se você pegar uma criança e conseguir manter esse estado criativo dela, intuitivo, para toda uma vida. O racional ela vai desenvolver, obviamente ela vai aprender, mas você buscar manter isso. Imagina uma escola que conseguir fazer isso. Meu Deus! Fenomenal. Nossa, maravilhoso. Nós vamos continuar com isso depois do intervalo, que agora nós vamos chamar a nossa querida doutora Alessandra Crisanto. Vem, Alessandra. Boa noite, Val. Boa noite a todos que estão acompanhando o programa Provocando com a Val Aguiar. É um grande prazer estar aqui novamente com este canal, essa oportunidade com esse público maravilhoso. E para quem não me conhece, eu sou Alessandra Crisanto. Hoje eu moro em Orlando, Flórida, Estados Unidos, e eu fui fundadora de uma consultoria na qual nós trazemos brasileiros para estudar e trabalhar legalmente em cursos de graduação, pós-graduação, mestrados e doutorados com permissão imediata de trabalho. E no programa de hoje eu vou contar um pouco mais sobre como realmente funciona esse programa e para quem é esse programa. Quero saber
se você qualifica para o meu programa. Então vamos lá. Antes de mais nada, olha que interessante. Esse programa, ele é aplicável, elegível para qualquer profissional. Se você tem ou ensino médio ou um bacharelado em qualquer área, pode ser exatas, humanas, exatamente qualquer área. Se você é advogado, se você é médico, se você é dentista, se você é enfermeira, se você é um profissional de TI, você pode usar do nosso programa. Se você tem inglês intermediário, ele é o suficiente para você fazer o nosso programa. Ou seja, tendo um diploma e um inglês intermediário. E se você não tem, a nossa consultoria tem professores especializados que vão te treinar e vão te ajudar a atingir essa nota. Que a nota, ela é apenas 55% da prova. Por quê? Porque os nossos programas, eles são entregues na modalidade semipresencial. Então, muito do nosso programa, ele vai ser presencial com uma parte online, o que acaba facilitando para você que ainda não tem total fluência. Nesses programas, você que é profissional e já tem um bacharelado, você vai fazer um mestrado e você vai estudar durante 2 anos, podendo trabalhar, porque o trabalho é integrado. Quando acaba esses 2 anos, você vai ter 3 anos para ficar no país, apenas trabalhando. E a boa notícia é que a nossa consultoria te ajuda a obter esta oferta de trabalho. Ou seja, eu estou falando aqui de ganhar em dólar durante 5 anos. Bom demais, né? Então, nos nossos programas, você vai poder estudar em diversas áreas. São mais de 10 mil cursos na área de tecnologia, empreendedorismo, inovação, marketing digital, inteligência artificial, psicologia, negócios, supply chain. Eu poderia ficar aqui por horas falando, mas eu gostaria muito que você mandasse uma mensagem para nós, para que eu tenha a oportunidade de fazer uma reunião com você e te explicar qual exatamente seria o caminho para você. A nossa consultoria, ela trabalha de forma personalizada, ou seja, nós encaixaremos o melhor programa de acordo com a sua expectativa de carreira para que você possa usufruir ao máximo desse programa. Lembrando que tudo é feito de maneira legalizada com a aprovação do governo. Sim, as minhas faculdades, elas têm essa autorização para que você possa estudar. E o melhor, não é caro, porque nós temos as bolsas garantidas, certo? A nossa consultoria, inclusive, você vai pagar parcelado depois que você chegar aqui nos Estados Unidos, ou seja, é impossível ter um golpe aqui, certo? E eu espero que você que tem uma vontade de mudar de área, de ter uma qualificação profissional, de ter uma carreira internacional, que você se dê a chance de conhecer melhor o meu programa. Eu tenho certeza que ele vai mudar a sua vida e da sua família como mudou a minha. Essas são as dicas de hoje e na próxima terça-feira eu estarei novamente aqui com você e gostaria de agradecer a oportunidade e um forte abraço para a Val Aguiar e para os seus espectadores. Uma ótima noite a todos. Então, agora voltando aqui, né, eu fiquei com isso na cabeça, né, essa coisa de ensinar nas escolas para criança, não, meu Deus, isso é maravilhoso, porque se a criança, se ela já conseguir identificar isso, né, e continuar tendo essa experiência, vai ter uma vida totalmente transformada? Totalmente diferente e assim, profissionalmente falando, na minha opinião, creio que vai ser muito mais bem sucedida. Independente da profissão que ela escolher, pode ser médico, pode ser engenheiro, não é a profissão em si, é a habilidade que ela vai usar dentro daquela profissão que vai facilitar enormemente a tomada de decisão dela. Vai ser muito mais fluido, porque eu vejo hoje muitas pessoas fazendo muito esforço em áreas nas quais não faz sentido para elas, como perspectiva de vida mesmo. Porque elas não se ouviram, elas estão ali para agradar alguém, por exemplo. Né? Exato. Porque a intuição, ela requer um autoconhecimento muito profundo. E tu é tão mais intuitivo quanto você se conhece, quanto você conhece as suas questões físicas, né? Você faz a gestão das emoções, tanto que uma pesquisa que eu concluí há pouco com os professores
de onde eu faço o pós-doutorado, que é na Univale, nós analisamos a relação entre a intuição, a inteligência emocional, o estado de flow no desempenho de empreendedores. Nós observamos que os empreendedores que têm maior inteligência emocional são os mais intuitivos e têm maior desempenho. O estado de flow foi importante, que é o estado de presença, mas a inteligência emocional e a intuição, elas andam lado a lado e garantem o melhor desempenho dos empreendedores. Então, quanto mais você se conhece, faz a gestão das suas emoções, e aqui percebam, ser inteligente emocionalmente não é só fazer a gestão das próprias emoções, saber regular as emoções, não andar nos extremos, né? Não que a gente não vá ter um dia triste, extremamente triste, e ficar triste com isso, mas conseguir trazer uma regulação para um equilíbrio, como também compreender a emoção das outras pessoas. Exatamente. Chegar em um ambiente... A empatia. A questão da empatia. Você chegar num ambiente e saber como é que eu vou chegar a conversar com a Val? Eu percebi que hoje a Val está um pouco introspectiva. Eu vou chegar mais numa linha introspectiva e posso, né, conversar e mudar isso, sim, mas eu vou chegar mais na sua... A gente fala do rapport, né? Exato. Vou ter essa habilidade. Então, não vou chegar totalmente desconectada das pessoas de um ambiente. Isso também faz parte da inteligência artificial. Artificial não, emocional. Emocional, mas você falou artificial. Eu lembrei que semana passada nós recebemos 2 especialistas em inteligência artificial e um deles, ele deixou muito claro, falou muito, tem vários recortes, inclusive no perfil do Provocando, falando sobre isso, né? Ele falando sobre isso, que qualquer pessoa para trabalhar com inteligência artificial, ela precisa, o primeiro requisito realmente é ter a inteligência emocional, porque nós somos seres relacionais, né? Exatamente. A gente se relaciona o tempo inteiro com outras pessoas. E não existe como eu trabalhar com artificial sendo que eu não consigo controlar minhas emoções antes. Com certeza. É incrível, né? E é o que você está falando. Até essas pessoas que vão fazer a gestão dessa inteligência artificial. Então você imagina por um gestor de uma inteligência artificial que não tem controle emocional. Nossa, vai ser uma loucura. Não tem consciência. Eu não digo que não tem controle. Hoje, Val, eu falo assim, ó, que inteligência emocional, a gente 100% a perfeição é só divina. Exatamente. Você nunca vai ser perfeito, em algum momento, certamente, você vai ter um momento de dificuldade, vai passar por situações que você vai dizer, poxa, mas isso eu não precisava ter falado, assim, eu não precisava ter agido, tudo bem. Mas você precisa ter consciência das condições que estão lhe controlando. E a gente é controlado por muitas variáveis. A gente é controlado por crenças, a gente é controlado por situações específicas, crenças nossas, crenças que a gente nem sabe que tem, que vem da família, né, que ficam ali pegando, e você toma decisões baseadas em crenças que às vezes não combinam mais com a vida que você quer levar. A gente é controlado por situações de compra tal coisa, não compra aquilo lá, sabe? Marketing, né? Controlado pelo marketing muito profundamente. Então, assim, ó, quando você tem inteligência emocional, quando você atinge o autoconhecimento, você tem consciência do que está te controlando. E aqui eu não estou falando só de vício, gente. Porque é fácil você olhar para um viciado em alguma droga lícita, ilícita, que a gente fala de drogas lícitas, o álcool. É preocupante, por exemplo. É muito fácil você olhar para a pessoa e dizer, ele é alcoólatra, está viciado. Mas tem gente que é viciada em outras questões que não tem nem noção. Que não tem consciência, ela está sendo controlada por hábitos que às vezes vêm lá da mãe, do pai, que não fazem mais sentido para a situação de hoje, né? Que vem de situações ainda, às vezes, mais antigas ainda, com antepassados, bisavós, tataravós, e criam situações que são viciantes dentro da vida delas e que elas não têm clareza, elas não sabem. E que está controlando a vida delas, que fica controlando. E é incrível, né? É incrível. Incrível. A gente já falou, tem outros episódios aqui, né? Sobre o que você veio falar, né? A sua fala agora foi da constelação mesmo, né? Também. Que isso daí já vem, né? Já está impregnado no nosso DNA, através da epigenética também. Exato. Meu Deus, gente, é tanta coisa. E o bacana é assim, que existem pessoas que pesquisam e estudam sobre o assunto.
E isso é muito legal, porque hoje a gente conhece muita coisa, a gente sabe muita coisa, exatamente por isso, porque tem pessoas que estão aqui, igual Sim. a Nilvânia, está pesquisando sobre, querendo entender mais para poder passar isso para frente e ajudar as pessoas, ajudar, né? com certeza. Porque quanto maior a nossa consciência, quanto mais nós sabemos sobre aquele assunto, muito mais fácil fica da gente ajudar outras pessoas, da gente entender o porquê das pessoas agirem de certas formas. Não, e até principalmente porque, né, Val, quando você disser que você toma uma decisão baseada na intuição, ninguém vai te achar maluca. Exatamente, né? As pessoas Porque elas já vão ter essa compreensão que é um processo natural do ser humano. Natural. Acontece há milhões de anos desde que o ser humano existe na Terra, porque senão nós nem existiríamos aqui se não fosse o processo intuitivo. Certamente não existiríamos, né? E é anormal a pessoa pensar que não é normal. Eu hoje já vejo dessa forma. Eu já achava antes também, porque eu sempre fui um pouquinho mais intuitiva para as coisas, mas hoje para mim é muito claro, assim. Daí, dentro dessa sua fala, ó, já tem até uma perguntinha aqui, né? O que você diria para essas pessoas, então, que elas descartam a intuição? Porque muitas vezes a gente, isso é bobagem, deixa quieto. Porque tem aquele estereótipo, né? De um lado está o anjinho, do outro lado está o diabinho, né? Sim. Isso também é intuição? Então, olha só. O que eu diria para quem não acha que a intuição segue, né? não é importante? Testa. Com coisas pequenas. Com decisões pequenas. Por exemplo, vou dar um exemplo. No início da semana, você pode pensar assim... hoje, essa semana, eu quero que minha intuição me dê uma resposta para tal coisa. Que roupa usar durante a semana, não sei. Sabe, ou para uma questão pequenininha que você quer resolver. Para algo pequeno. Quero receber uma resposta intuitiva para tal problema, ou tal coisa que eu quero resolver, ou para encontrar alguma pessoa específica. As minhas alunas já fizeram isso, já deu muito certo, para coisas pequenas. Então você testa a tua intuição para situações pequenas e dá um tempo para ela se manifestar. Tem um protocolo para fazer? Tem, mas se você antes de dormir fizer uma pergunta específica, como eu resolvo tal problema, adormecer, acordar depois de 5 horas, botar despertar, anotar o que você sonhou, né? Pode voltar a dormir novamente, e tiver atento para receber a informação, as sincronicidades, a pessoa que vem lhe falar sobre aquilo que você está querendo resolver, só isso, com certeza, você já vai ter uma resposta. Isso é com certeza. Porque assim, olha, tem muitas pessoas também que falam, eu estou numa fase que se eu sonho, eu não sei. Eu não me lembro de sonhos. Ou então, às vezes, eu acordo de manhã e depois de um tempo, parece que eu tenho um déjà vu, assim, sabe? Sim, sim. E daí eu falo, meu Deus, o que é? Será que eu sonhei? O que foi? E não me lembro. Sim, interessante, porque quando a gente faz o protocolo do sonho, o ideal é que você durma 5 horas para lembrar dos sonhos e fique pelo menos 2 horas acordada depois. Depois você pode até voltar a dormir, porque quem precisa dormir 7 horas, 8, enfim. Então, o ideal é que você fique essas 2 horas para justamente lembrar o que você não recebeu, para receber a informação que você não recebeu no sonho. É importante. Então, ela ainda pode se manifestar, aquele insight do sono. É muito interessante, muito importante que tenha um caderno do lado e anote o sonho. Porque eu já tive uma resposta, e faz pouco tempo isso, menos de um mês, eu fiz o protocolo todinho para acessar uma resposta, sonhei, eu sei que era fenomenal a resposta, porque eu acordei e eu pensei, eu não vou esquecer disso, eu tenho certeza, porque é muito importante, e eu esqueci. Eu adormeci novamente e esqueci do sonho. Você não anotou? Não anotei. Eu não anotei, então anotem. Sabe? E aí eu não manifestou novamente. Aquela resposta não veio mais pra mim. E você não se lembrou? E eu não sei o que é. Não me lembrei. E eu sei que era muito importante, porque eu acordei muito feliz. Eu sei que era uma ideia, era para um negócio, né? Era uma ideia, era algo muito legal. Não anotei. Eu fiz isso, cometi a gafe de não anotar, porque eu achei que era impossível eu esquecer. E eu esqueci. Então anotem. Ou no celular. Eu não gosto de pegar o celular quando eu acordo.
Eu gosto de ficar sem o celular, mas pode ser no celular também, né? Acordar. Mas põe um bloquinho, né? Uma folhinha com uma caneta. Isso. Né? E anota, você não lembra do sonho, anota o que está sentindo. Até porque o celular, a luz do celular, ela já vai despertar e de repente vai até... E a gente é ser humano, né? Vamos combinar. A gente quer pegar o celular, ele já quer olhar o Instagram, se alguém mandou uma mensagem no WhatsApp. Tem quem já vai pro YouTube, TikTok, sei lá. Eu não sou adepta de TikTok e YouTube muito. Mas o WhatsApp, o Instagram, então aí você já fica condicionado a enviar outras informações para o seu inconsciente. E, na verdade, o nosso primeiro olhar do dia tem que ser para nós mesmos, né? Exatamente. Nem pegar celular, nem responder ninguém, nem olhar o WhatsApp. Eu ando estipulando alguns horários, inclusive, para o celular, para o WhatsApp, para tudo, entendeu? Tipo... Das 20 às 8 da manhã, esquece ele. Sim. Pelo menos 12 horas sem tem que estar, porque senão a gente fica o tempo inteiro no celular e isso é punk. E isso é a condição que nos controla também. Exatamente. E olha só como é chocante, porque o celular, você recebe tanta informação que você não tem controle. Porque se você pega um livro para ler, você sabe que você vai ler sobre determinado assunto. Exatamente. Então, dentro daquele assunto, você está fazendo uma leitura. Se você conversa com alguém, vocês vão seguindo uma linha, um diálogo. Agora, o celular não, você acessa muitas coisas, você acessa muitos símbolos. E coisas que nem te interessam. Eles que não interessam e que pode, inclusive, nem te favorecer. Exatamente. Então, você acessar informações que são inúteis para você, que são irrelevantes, mas que você fica preocupado com aquilo. Você fica criando uma situação, enfim, uma notícia negativa que você fica envolvida e perde parte do seu dia e aí manda para o seu inconsciente algo que entra de forma simbólica e também emocional, que o impacto emocional é relevante, né? Não só o simbólico, a imagem que você viu, que não é positiva, exatamente, mas a emoção, as palavras, a música, tudo aquilo já entra no seu inconsciente, toma conta, te controla, e em algum momento vai ter que se manifestar de alguma forma. Gente, é incrível que já deu 1 hora de programa e eu tenho tanta coisa para perguntar ainda. A gente vai ter que voltar, outro dia para fazer, porque tem muita coisa. E é um assunto muito interessante, né? Eu aqui já daria uma sequência de perguntas só desses insights, inclusive falo, porque todo mundo vive com isso daqui hoje. Todo mundo vive com isso, né? E essas mensagens que a gente, como você falou, que a gente vai recebendo de desintoxicação dos exatamente, já tem pessoas clínicas, tem várias situações bem complicadas. E eu vi até uma pesquisa que a maioria das pessoas que são viciadas em telas não são crianças, Val, são mulheres. Mulheres são as mais viciadas em tela, não são nem as crianças, que as pessoas se preocupam tanto com as crianças. Com adolescente, né? São mulheres adultas. As mulheres adultas. Que elas acabam trocando a vida, o convívio com outras pessoas e mesmo convivendo. Você sabe que agora há pouco tempo, eu não me lembro onde eu estava, mas isso é corriqueiro. Uma mesa, várias amigas tomando café e todas com o celular na mão. As pessoas, elas estão conversando umas com as outras e conversando. Hoje eu vi uma cena muito interessante. Eu adoro Pânico, quem me acompanha sabe que eu adoro Pânico. E ou eu estou no carro ouvindo, ou então eu estou assistindo. E hoje eu vi uma cena, o Emílio Surita entrevistando um cara, eu não lembro que eu liguei a TV e eu achei aquela cena muito engraçada. Porque o cara estava falando, sentado do lado dele, e ele estava aqui hoje respondendo WhatsApp, sei lá, fazendo o quê. Então, gente, as pessoas elas vão perdendo um pouco a noção, entendeu? O cara estava fazendo uma propaganda, não me lembro o que era, mas eu achei aquela cena muito interessante. Totalmente controlado pelo celular. E as pessoas estão sendo controladas pelo celular. Vive num ambiente bem inconveniente, né? Entrevistando Você já pensou? Ela falando aqui e eu aqui respondendo. É igual uma professora dando aula e os alunos ali na aula e a professora dando aula. É triste.
Nilvane, muito obrigada. Amei. Vou te chamar de novo. Nós vamos ter continuidade dessa conversa, com certeza. Dentro da área da intuição, há várias coisas para a gente falar ainda. Muita. Nós não conseguimos. Nós falamos um pouco mais que a metade do que tinha sido combinado. Tem muita coisa. Mas nós vamos voltar. Aguardem. Muito obrigada, meu bem. Obrigada de coração. Obrigada a vocês. E semana que vem tem mais Provocando com Val Aguiar. Beijo.